Você sabe o que realmente significa consciência negra? Onde surgiu este termo e quando? Hoje conheceremos um pouco mais esta história. Mas desde já se inscreva no canal e venha comigo caçar mais esta incrível história. A nossa história de hoje, ela começa na África do Sul. Na cidade de Joanesburgo, mais especificamente na cidade contígua ou área, um bairro de Soweto. Soweto é a sigla para Southwestern Townships, ou bairros do Sudoeste, um conjunto de bairros na periferia de Joanesburgo, na África do Sul. Criado no início do século XX, durante o período colonial, Soweto foi ampliado com o apartheid para segregar a população negra, afastando ela dos centros urbanos dominados pelos brancos. Soweto, um bairro histórico na África do Sul, é um marco da luta contra o apartheid, o sistema de segregação racial que vigorou no país de 1948 a 94. Criado para abrigar trabalhadores negros segregados das áreas brancas, tornou-se um centro de resistência e também de organização política. Esses townships, áreas de moradia precária, eram marcados pela pobreza e por condições de vida difíceis, mas também se tornaram o coração da resistência ao apartheid. Movimentos políticos e sociais, como o Congresso Nacional Africano e a Organização Estudantil da África do Sul, também tiveram forte presença em Soweto. O nome Soweto, desta forma, ele carrega um duplo legado. Ele lembra as injustiças da segregação, mas também simboliza a força, a resiliência e a conquista da liberdade pelo povo sul-africano. Manta! 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 E é aqui em Soweto, na estrada Khumalo, em Joanesburgo, na África do Sul, que se encontra o Memorial Hector Peterson. Mas por que este memorial se chama Hector Peterson? Eu explico. Nesta praça memorial, uma foto aqui, ela evoca a lembrança de um passado racista e sangrento contra pessoas negras e africanas. E nos ajuda a responder essa pergunta. Talvez você já tenha visto esta foto em algum lugar, como revista, TV, filme, livro ou algo assim. Esta fotografia foi tirada pelo fotógrafo sul-africano Sam Nzima em 16 de junho de 1976. Mas o que aconteceu em 16 de junho de 1976 em Soweto? Na manhã de 16 de junho, um grupo de estudantes que inicialmente reunia poucas pessoas, rapidamente cresceu para cerca de 10.000 manifestantes, marchando e cantando pelas ruas de Soweto em protesto contra a imposição do Afrikaner, que era a língua dos colonizadores, como língua obrigatória nas escolas. Apesar de pacífica, a manifestação foi interceptada por uma força policial armada. A partir de então, a polícia utilizou gás lacrimogênio e em seguida abriu fogo contra a multidão de forma indiscriminada, transformando o protesto em um cenário de caos e de violência. Entre as vítimas estava Hector Peterson, de apenas 12 anos, e também Hastings Ndlovu, de 15 anos, os primeiros estudantes negros mortos durante a revolta de Soweto. Hector foi baleado na esquina das ruas Moema e Vilakazi e foi socorrido por Imbuisa Makubo, que é o homem da foto, que o carregou em seus braços enquanto a sua irmã, Antoinette Sithole, corria ao lado deles. Apesar de terem conseguido levá-lo para uma clínica próxima, Hector não resistiu e morreu. A imagem do seu corpo ensanguentado foi registrada pelo fotojornalista Sam Nzima, e esta imagem correu o mundo, gerando indignação internacional como imagem e símbolo da luta contra o apartheid.
Essa revolta não aconteceu de forma isolada, mas foi alimentada por um contexto de crescente conscientização política promovido por organizações como a Organização dos Estudantes Sul-Africanos e pelo Congresso Nacional Africano também. A organização estudantil era liderada por figuras como Steve Biko e desempenhou um papel fundamental ao ensinar a filosofia da consciência negra, encorajando os jovens a rejeitarem a inferioridade imposta pelo apartheid e pelos colonizadores e a lutarem por sua dignidade e direitos. A revolta se intensificou e espalhou-se rapidamente. Foram dias de tumultos e confrontos que ocorreram não apenas em Soweto, mas também em outras regiões da África do Sul, e transformou um protesto que a princípio contra o africâner nas escolas em uma resistência mais ampla contra o apartheid. E embora o governo sul-africano tenha registrado oficialmente 575 mortes e mais de 3.900 feridos, os números reais são considerados muito superiores. 3 dias após o início da revolta, em 19 de junho de 76, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou a Resolução 392, condenando o governo sul-africano por recorrer à violência contra estudantes, crianças e civis que se opunham à discriminação racial. Em homenagem à luta dos estudantes em junho de 76, em 16 de junho de 2002, o Hector Peterson Museum, ou Museu Hector Peterson, foi inaugurado a apenas alguns quarteirões de onde ele foi baleado. A data da morte do Hector Peterson se tornou um marco nacional e hoje, nesta data, 16 de junho de 1976, é celebrado o Dia da Juventude na África do Sul, em memória à bravura dos jovens que enfrentaram o apartheid. Tanto Hector Peterson quanto Hastings Ndlovu, eles estão enterrados no cemitério Avalon, em Soweto, um local que se tornou um símbolo também de resistência e um espaço de reflexão sobre os horrores do passado e a importância da luta pela justiça e pela igualdade. A revolta de Soweto, impulsionada pela coragem dos estudantes e pelo suporte ideológico das organizações estudantis e do Congresso Nacional Africano, não apenas revelou ao mundo a brutalidade do apartheid, mas também intensificou os esforços internos e também internacionais para desmantelar o regime opressor. Em julho de 1970, durante o primeiro conselho da organização estudantil, um importante marco no ativismo negro na África do Sul foi alcançado. Naquela ocasião, Steve Biko, que era uma figura central do movimento da consciência negra, ele passou a presidência da organização para Barney Pityana, assumindo um novo papel como presidente das publicações da Organização dos Estudantes da África do Sul. E foi nesse contexto que Biko começou a escrever vários artigos, alguns deles utilizando um pseudônimo como Frank Talk, e depois estes artigos foram incluídos numa coletânea que se tornou um livro que tem o título Eu Escrevo o que Eu Quero. E a aula de hoje é uma reflexão sobre o capítulo central deste livro, a definição da consciência negra. Nessas reflexões, Biko ele aborda de maneira profunda as questões do racismo, da opressão, da identidade negra, da participação branca, e ele oferece uma estrutura teórica e prática que fundamentou o conceito da consciência negra. Suas ideias não apenas desafiavam o sistema opressor, mas também promoviam uma conscientização coletiva sobre a importância de resistir e de valorizar a própria cultura e a história. Esta aula é muito importante. E sabe de uma coisa? Se ela faz muito sentido para você, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e se você quer fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, compartilhe, comente. São formas ativas de você provocar o algoritmo para mostrar ao YouTube, a plataforma, que este conteúdo é relevante e tem um valor. E você também pode colaborar através da chave Pix que está na descrição do vídeo e neste QR Code aqui na tela também. Pode colaborar também através do Apoia-se. É muito importante para que este projeto permaneça existindo aqui na plataforma. Venha ser um caçador e uma caçadora de histórias. Não deixa de se inscrever no canal. E agora, voltemos à nossa importante aula. A filosofia da consciência negra, ela foi fundamental no levante de Soweto em 76 e inspirou os jovens a resistirem às políticas opressoras do apartheid.
A imposição do africâner como língua obrigatória nas escolas simbolizava a subjugação cultural e os estudantes, já fortalecidos pela valorização de sua identidade, promovida também pelo movimento, recusaram-se a aceitar essa condição. Desta forma, o Levante tornou-se um marco na luta contra o apartheid, contra o colonialismo, evidenciando aqui a força da conscientização coletiva na resistência contra a opressão racial. Como a consciência negra inspirou muitos estudantes de Soweto a tomarem medidas decisivas contra a sua própria opressão, o Estado do Apartheid então começou a concentrar sua atenção em Steve Biko e também no movimento de consciência negra, que a princípio eles nem se importavam. No início, o governo sul-africano não via o movimento da consciência negra como ameaça. A ideia de autossuficiência negra até parecia compatível com a política de separação e de segregação do apartheid, que criava as chamadas pátrias, ou homelands, para os diferentes grupos étnicos dentro da África do Sul. Porém, à medida que a organização dos estudantes crescia e outras entidades ligadas ao movimento de consciência negra ganhavam apoio, o regime então passou a reprimir Steve Biko e os principais líderes deste movimento. Em 73, Biko e mais 7 líderes foram banidos, o que significava que por 5 anos não poderiam sair de suas regiões, participar de reuniões políticas, nem falar com mais de uma pessoa por vez. A intenção era clara: sufocar o movimento e impedir sua expansão. No final daquele ano, novas proibições foram impostas e alguns ativistas acabaram em prisão domiciliar. Em 75, 9 membros da organização estudantil foram julgados por supostamente conspirar para provocar mudanças revolucionárias. Todos foram condenados com base no ato de terrorismo. Após a revolta de Soweto, em 76, a repressão se intensificou. Mesmo proibido de se manifestar, Biko continuava discursando e organizando encontros. Mas em 17 de agosto de 1977, ele e Peter Jones foram presos em um bloqueio de estrada. Pouco tempo depois, em 12 de setembro de 77, Biko morreu em decorrência de torturas durante o interrogatório policial. A sua morte chocou o mundo e denunciou a brutalidade do apartheid. Mas o que tornava a consciência negra tão ameaçadora ao ponto de provocar tamanha repressão? No capítulo A Definição da Consciência Negra, ele responde a essa questão ao propor uma profunda reflexão sobre o que significa ser negro na África do Sul, sob o apartheid, e no mundo. O que é ser negro? De acordo com o manifesto político do Movimento da Consciência Negra, que foi liderado por Steve Biko, ser negro é algo que ultrapassa completamente a dimensão física da cor da pele. A negritude, nesse sentido, não é apenas uma categoria biológica, mas uma postura mental, política e emocional diante da opressão racial. Para o movimento, a verdadeira libertação começa na consciência, na capacidade do indivíduo compreender sua condição e decidir não aceitar como natural. Assim, ser negro é um ato de tomada de consciência e de transformação interior que leva à ação coletiva. Ser negro não é uma questão de pigmentação, mas de atitude mental. Para Steve Biko, a negritude é uma forma de consciência e não uma característica física. O racismo, segundo ele, atua não apenas nas estruturas políticas e econômicas, mas também nas mentes das pessoas, especialmente na mente do oprimido, que é levado a acreditar em sua suposta inferioridade. Nesse contexto,
Ser negro significa, de acordo com ele, libertar-se mentalmente dessa dominação psicológica, reconhecendo-se como sujeito pleno de valor, de história e de capacidade de agir e nomear o mundo. O sistema do apartheid ele não sobreviveu apenas pela força, mas pela aceitação inconsciente de seus valores pelos próprios oprimidos. Por isso, a consciência negra propunha uma revolução interna onde o indivíduo deveria assumir-se como agente ativo da mudança, recusando o papel de submissão imposto pela sociedade racista. Em suas palavras, ser negro não é uma questão de pigmentação. Ser negro é o reflexo de uma atitude mental. Assumir-se como negro é um ato de resistência e emancipação. Assumir-se como negro é, para Biko, um gesto político e profundamente libertador. Não se trata apenas de aceitar uma identidade imposta pela sociedade racista, mas de redefini-la a partir de uma perspectiva própria, orgulhosa e afirmativa. Quando o indivíduo negro ele reconhece o valor de sua identidade e da sua cultura, ele rompe com o mito da superioridade branca e afirma sua dignidade humana. Esse reconhecimento individual, ele se torna também um ato coletivo, pois fortalece a solidariedade e a unidade entre todos os que partilham a mesma experiência de opressão. Portanto, identificar-se como negro é o primeiro passo para a libertação coletiva. É um ato de recusa moral e política à ideia de que o branco é o modelo universal de humanidade. Mas também um convite à construção de uma nova sociedade baseada na igualdade, no respeito e na autodefinição dos povos oprimidos. Em resumo, ser negro, para Biko, é escolher a liberdade, é afirmar-se como sujeito histórico consciente e capaz de transformar a realidade que o oprime. Mas Steve Biko estabelece uma diferença fundamental entre ser não branco e ser negro, e são duas coisas diferentes para ele. Essa distinção ela é central aqui para compreender a filosofia da consciência negra, o pensamento da consciência negra, pois revela duas atitudes completamente diferentes diante da opressão racial e do sistema racista. Para ele, existem dois tipos de pessoas de pele escura no que diz respeito na sociedade onde ele vivia: os não brancos e os negros. Para Biko, o termo não branco descrevia pessoas que, embora marginalizadas pelo racismo, ainda se definiam em relação ao branco, ou seja, sua identidade é definida por aquilo que lhes falta para ser reconhecida ou ser aceita pela sociedade branca. O não branco, para Biko, busca a aprovação e tenta assimilar-se aos valores e os padrões do opressor, acreditando que a única forma de ascensão social é aproximar-se do modo de vida, do modo de cultura e da mentalidade dos brancos da África do Sul. Esse comportamento ele chamava de consciência oprimida, que seria um estado psicológico em que o oprimido internaliza a visão negativa que o sistema tem dele. E sobre isso é interessante que nós temos um vídeo dedicado aqui no canal Caçador de Histórias, eu deixo aqui na descrição para que você possa conferir, sobre se os negros têm a capacidade de serem racistas consigo mesmo, ou de que forma o racismo pode ser internalizado por pessoas negras. Dê uma olhadinha lá. Mas esse indivíduo, quando ele se enxerga dessa forma, ele passa a reproduzir a lógica da opressão, negando sua própria cultura, seu idioma e os seus valores, e adotando as do dominador como superiores. Em termos práticos, o não branco é aquele que aceita o papel que o apartheid impôs a ele, e em alguns casos, chega a colaborar com o sistema na esperança de obter privilégios individuais. É o caso de figuras como funcionários públicos, policiais negros, que ajudavam a manter a ordem social racista. Steve Biko ele via essa postura como uma forma de alienação, um afastamento da própria identidade e da consciência coletiva da opressão. Já o termo negro, na filosofia da consciência negra, não se refere apenas à cor da pele, mas a uma posição política e psicológica. Ser negro para Biko é rejeitar o ideal de branquitude como norma e afirmar-se positivamente a partir da própria experiência, da própria cultura
e da própria humanidade. Negro é aquele que desperta para sua condição de oprimido, em vez de buscar a aceitação do sistema, decide combatê-lo e transformá-lo. Trata-se de uma consciência ativa e crítica que reconhece a injustiça estrutural e vê na identidade negra uma fonte de força, de dignidade e também de solidariedade. Assim, ser negro é um ato de libertação. É recusar-se a medir o próprio valor pelos padrões do branco, da sociedade branca, e reconstruir uma autoestima coletiva baseada na história, nos valores e na cultura africana. A distinção entre não branco e negro não é apenas semântica aqui. Ela é uma fronteira moral e política. Enquanto o não branco se define pela negação de si mesmo, o negro se define pela afirmação de sua humanidade. Ser negro, portanto, é um compromisso ético com a libertação de todos os oprimidos, e não uma categoria racial imposta de fora. Nas próprias palavras de Biko, a consciência negra é a maneira pela qual o homem negro reconquista o poder de definir-se a si mesmo, de moldar sua imagem e de libertar sua mente da dominação psicológica do branco. Desta forma, a consciência negra ela nasce da percepção coletiva da opressão vivida pelo povo negro sobre o apartheid e a necessidade urgente de unidade para superá-la. Mais do que um movimento político, ela é uma filosofia de libertação que busca reverter a ideia enraizada pelo racismo de que ser negro é um estado inferior. A libertação verdadeira começa na mente. Enquanto o negro acreditar que é inferior, o sistema de opressão continuará existindo, mesmo sem correntes visíveis. Por isso, a consciência negra é um chamado à emancipação mental, à reconquista do orgulho e também da dignidade, e à valorização dos valores culturais, espirituais e históricos da comunidade negra. Durante séculos, o branco foi apresentado como norma universal, enquanto o negro foi descrito como o seu desvio ou uma imperfeição. A consciência negra ela rompe com essa lógica, afirmando que a negritude é uma expressão plena da humanidade, tão legítima quanto qualquer outra. E Steve Biko, com o movimento da consciência negra, convocava os negros a celebrar essa identidade, cultura e espiritualidade, reconhecendo nelas a sabedoria e a beleza da diversidade humana. Ele rejeita toda tentativa de fugir da negritude e adotar padrões de branquitude, o que para ele significa negar o próprio valor e a intenção divina de criar a diferença. Em suas próprias palavras, ele disse: a consciência negra busca infundir na comunidade negra um novo orgulho em si mesma, em seus esforços, seus sistemas de valores, sua cultura, sua religião e sua visão de mundo. Assim, o movimento se torna uma força de cura psicológica, espiritual, capaz de construir ou reconstruir a autoestima destruída pela opressão. A negritude é mais do que uma identidade, é um instrumento de resistência e transformação. Reconhecer-se como negro é o primeiro passo para romper as correntes da servidão, porque implica enxergar-se como sujeito histórico e não mais como uma vítima passiva. Isso era o que Steve Biko pensava e ensinava. Ele via a negritude como parte de um plano maior, uma criação divina que deveria ser afirmada e celebrada, e não renegada. Desse modo, a consciência negra ela transforma a identidade negra de símbolo de opressão em símbolo de libertação e de poder coletivo. O movimento, então, trata-se de um convite para que os negros se unam em torno de sua negritude, rejeitando o estigma de inferioridade e abraçando sua identidade como ponto de partida para a luta por justiça, igualdade e dignidade. E em sua reflexão mais profunda, ele liga a consciência negra ao fortalecimento do self, ou seja, da consciência de si. O self negro, para ele, é a capacidade do indivíduo compreender, valorizar e afirmar sua própria identidade num sistema que constantemente tenta desumanizá-lo. O apartheid, ele não despoja apenas direitos, não retirava apenas direitos, mas também destruía a autoestima, o senso de pertencimento e a percepção de valor. Por isso, a luta da consciência negra não é apenas política, é também psicológica e espiritual. A consciência negra, portanto, busca reconstruir o eu negro, devolvendo ao indivíduo a confiança em sua própria humanidade. O self, a consciência de si nesse contexto, é o núcleo da experiência humana,
moldado pelas emoções, pela cultura e pelas relações sociais. Fortalecer a consciência de si é romper com a mentalidade de submissão, é libertar a mente antes mesmo de libertar o corpo. Ele dizia: a consciência negra é, em essência, realização pelo homem negro da necessidade de se unir a seus irmãos em torno da causa de sua opressão, a negritude de sua pele, e agir como grupo para se livrar dos grilhões que o prendem à servidão perpétua. Ele enfatizava que a luta negra não devia se limitar a pequenas reformas dentro do sistema racista. Qualquer tentativa de ajuste preserva a estrutura que sustenta a opressão. Por isso, a consciência negra propõe uma ruptura completa com o status do sistema racista, para que os negros reapropriem-se de seu destino e construam uma nova realidade baseada em seus próprios valores, experiências e também aspirações. Trata-se então de um movimento revolucionário no sentido mais profundo, transformar a consciência para transformar o mundo. Em síntese, a consciência negra é a tomada de posse da própria humanidade. Steve Biko afirmava que a consciência negra convida cada pessoa negra a reconhecer-se como imagem de Deus, como sujeito de dignidade e de poder criativo, e que ser negro, para Biko, é um ato de fé na própria existência, uma escolha de resistência, de orgulho e de liberdade. No pensamento da consciência negra, a libertação começa dentro do próprio indivíduo. A emancipação, nesse contexto, ela está diretamente ligada à compreensão do próprio valor e da sua dignidade. Não é possível alcançar uma consciência plena enquanto se vive em qualquer forma de cativeiro, seja ele físico, psicológico ou estrutural. O eu imaginário que Biko propõe é o eu livre, um sujeito que rompe com as amarras da opressão e se reconhece como agente autônomo de sua história. Essa libertação, ela exige uma fé profunda na justiça da própria causa e a compreensão de que o sistema colonial e racista foram deliberadamente construídos para subjugar e para explorar o povo negro. O sistema de opressão é uma herança direta do colonialismo europeu. Diferente dos conflitos entre nações brancas, que em geral resultam em acordos ou fusões culturais, a colonização dos povos africanos acabou gerando uma relação de dominação total, em que os povos africanos foram reduzidos a condições de objeto e força de trabalho. Mesmo após as independências formais, muitos países africanos permaneceram submetidos a estruturas coloniais disfarçadas, com economias e governos que continuavam a servir os interesses da supremacia branca. Essa continuidade, ela demonstra que o colonialismo ele não acabou, apenas mudou de forma, mantendo o negro em posição de inferioridade econômica, cultural e simbólica. Biko também analisa o apartheid como um sistema econômico e socialmente planejado para perpetuar o domínio branco. O racismo era a engrenagem que mantinha os negros na base da pirâmide, enquanto os brancos, mesmo os mais pobres, desfrutavam de privilégios estruturais. As leis de reserva de emprego, por exemplo, garantiam que apenas brancos ocupassem determinados cargos, impedindo negros de competir em igualdade. Desta forma, o apartheid na África do Sul, ele não era apenas uma política racial, mas um projeto de engenharia supremacista social e racial branca e econômica. Os brancos eram a classe dominante, mesmo sendo minoria, e os negros a classe explorada, mesmo sendo maioria. E o racismo, a justificativa ideológica que sustentava essa desigualdade. Biko, ele conclui que raça e classe estavam intrinsecamente ligadas e que nenhuma luta verdadeiramente libertadora poderia ignorar essa interdependência. Porém, o conceito de classe era insuficiente para compreender a questão racial, pois mesmo entre a classe havia o racismo. E Biko, ele insere a consciência negra em um panorama internacional. Ele reconhece que a luta dos negros na África do Sul fazia parte de um movimento global de descolonização, que incluía inclusive os povos do que era conhecido como o Terceiro Mundo, a Ásia, a América Latina, por exemplo, e outros países africanos. Esses movimentos, eles compartilhavam um mesmo objetivo: romper com o imperialismo e a exploração racial e econômica. E essa visão global, ela fortaleceu a ideia de que a opressão não é um destino,
mas um problema construído e, portanto, poderia ser desmantelado. Desta forma, a consciência negra não busca apenas libertar o negro do domínio branco, mas habilitá-lo a imaginar e construir uma sociedade justa, igualitária e autônoma, baseada em seus próprios valores e aspirações. Quando se fala de classes sociais, mesmo entre os pobres, o racismo cria barreiras psicológicas e sociais. Os trabalhadores brancos, ainda que empobrecidos, eles mantêm um forte sentimento de superioridade racial e recusam alianças com os negros. Foi o que Biko analisou. Desta forma, o racismo ele atua como instrumento de separação, impedindo a união dos oprimidos e garantindo a estabilidade do sistema racial. Por isso, ele afirmava que a teoria das classes não era suficiente para lidar com a questão racial, para compreender a questão racial. Durante o apartheid, leis específicas protegiam os brancos menos favorecidos, como em nossas sociedades ainda hoje em dia, que em determinadas posições de trabalho, somente pessoas brancas trabalham, mesmo tendo pessoas negras que são habilitadas para esta área. A ideia marxista de que as classes trabalhadoras deveriam se unir contra os opressores, ela falha miseravelmente diante da questão racial. Na prática, os brancos pobres preferem preservar seus privilégios raciais a aliar-se aos negros, e isto acaba perpetuando o sistema de dominação. O racismo, então, ele não é um subproduto da luta de classes, mas é um mecanismo central dessa dominação. Ele funciona como uma justificativa ideológica e uma ferramenta política para manter a hierarquia racial e a hierarquia econômica. Ele afirma: o maior sentimento antinegro pode ser encontrado entre os brancos muito pobres, a quem a teoria de classes convoca para estar com os trabalhadores negros na luta pela emancipação. Este é o tipo de lógica distorcida que a consciência negra busca erradicar. A consciência negra rejeita qualquer explicação que minimize o papel central do racismo. Ela propõe que a emancipação negra exige uma unidade racial e política em torno de uma consciência comum. Trata-se de uma luta existencial e cultural, não apenas econômica. Então ele rejeita essa ideia de tutela por pessoas brancas da luta negra. E sobre isso falei numa aula específica que eu deixo aqui na descrição do vídeo para vocês. A missão da consciência negra é romper com a lógica distorcida que naturaliza a opressão. Isso significa construir uma solidariedade genuína entre os negros, baseada na autodefinição, na dignidade e na recusa de narrativas brancas de dominação. A consciência negra não é apenas um método político. É um movimento de reconstrução da identidade, que busca libertar os negros da mentalidade de submissão, substituindo a dependência por autoconfiança, o medo por orgulho e a passividade por ação. Rejeitando os valores impostos pela supremacia branca, a consciência negra busca promover, ou pensava em buscar promover, o orgulho cultural e histórico, a afirmação da dignidade, o protagonismo na luta por transformação. Questionamentos sobre o destino dos brancos em uma sociedade emancipada seriam secundários. A prioridade era destruir o sistema racista existente. O futuro seria a consequência do presente. Quanto mais conscientes e unidos estivessem os negros, mais justa seria a sociedade. A libertação não é apenas uma meta distante, é uma prática cotidiana de resistência, de orgulho e de reconstrução. Desta forma, o que a consciência negra propõe? Libertar o eu do cativeiro psicológico, romper com o colonialismo e suas estruturas de poder, unir os negros em torno de sua identidade e dignidade, rejeitar alianças paternalistas com os chamados brancos progressistas que não compreendem a luta racial e as ilusões da igualdade racial sob opressão, e transformar o presente como caminho para um futuro verdadeiramente livre. Esta era a consciência negra pensada por Steve Biko e pelo movimento de consciência negra na África do Sul da década de 70. Mas e você? O que achou desta história? Deixe sua opinião nos comentários, terei o maior prazer em ler. E não se esqueça, tudo tem história, tudo é história. A África, os africanos, os povos afrodiaspóricos têm muita história e eu vim aqui contar para você.